Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre alguns transtornos de comportamento que têm início lá na infância e que muitas vezes passam despercebidos e acarretam coisas piores em fases que vão vir depois, como a fase da juventude e a fase adulta. Um desses transtornos é o transtorno opositor desafiador, que é um comportamento de desafio e de desobediência. Aquela criança que não obedece, que desafia o pai, que desafia a mãe, que desafia o professor, a diretora da escola. O negócio dele é desafiar. Então, a gravidade desse transtorno, ele vai de leve a moderado, porque a criança consegue sim sair disso e mudar esse comportamento. Se ela é escutada, se ela tem ali uma família que faz ela pensar, né, sobre aquele comportamento, por que que você fez isso, da onde você tirou, qual foi a tua motivação. A motivação da criança sempre é essa: desafiar e desobedecer. Então, se a criança está desafiando demais, desobedecendo todo mundo, opa, sinal vermelho aí. Tem alguma coisa aí que não está bem com essa criança. Procure um psicoterapeuta, porque isso aí, como é de leve a moderado, é facilmente resolvido quando a criança é levada à psicoterapia, né? Ela vai ter ali um auxílio, ela vai saber lidar com isso aí e chegar na adolescência, com certeza ela vai estar melhor, né? E não vai estar desafiando assim, porque na adolescência você sabe, né? Se a criança já tem um comportamento desafiador, de desobediência, e não é trabalhado com ela, nem levada à psicoterapia, essa criança vai chegar lá na adolescência com algumas coisas piores. Então, é preciso estar atento para isso. A duração desse transtorno opositor desafiador é persistente, ele está sempre ali. Por isso que tem que ser, é bem fácil de se observar esse comportamento aí. A criança começou a desobedecer demais e a desafiar demais, e a desafiar o pai, daqui a pouco a mãe, daqui a pouco o professor, daqui a pouco a diretora, daqui a pouco a coordenadora, a orientadora educacional. Para e leva essa criança num psicólogo. Com certeza isso aí vai ser elaborado e a criança vai se desfazer desse comportamento. Agora, se não for assim, se isso passar despercebido, se for colocado ali uma justificativa, que a gente vê muito isso, não, ele é assim mesmo, o pai é assim, é que ele é muito nervoso. Não, gente, não tem isso de ser nervoso. Você precisa levar para fazer uma avaliação. Não ponha panos quentes num comportamento desafiador e de desobediência, porque quando é demais, viu? Porque também é saudável a criança desafiar e desobedecer, mas tem que ter um limite. Desobedecer todos e a tudo, desafiar todos e a tudo, tem alguma coisa ali que não está certa. Então precisamos ficar atento a isso, porque se essa criança não for levada a uma psicoterapia ou não se fizer um trabalho com ela de escuta sério, ela pode chegar na adolescência com um transtorno de conduta. O transtorno de conduta, ele aparece geralmente no final da infância e início da adolescência, porque a criança já tem uma bagagem de desafiar e desobedecer, um comportamento que está sempre ali, persistente, todo dia ela está desafiando e desobedecendo todo mundo. Isso não é trabalhado, isso, deixa para lá, isso aí vai passar, ela vai continuar e vai piorar, porque chega na adolescência, ela começa, além de desafiar e desobedecer, ela ainda vai querer infringir o direito dos outros. Então, ela começa a ter uma intenção a mais, além de desafiar e desobedecer, ela também vai ter a intenção
de prejudicar. Então, é aquele adolescente que você vê por aí, que quebra a lâmpada do poste, porque eu quero, é legal, atira a pedra na vidraça do vizinho, porque isso me faz bem, pega um prego, fura o pneu do carro, porque é legal fazer isso, eu gosto, me dá prazer, e começa os pequenos furtos, né, também. Então, vai, cada vez mais piorando. Começou com um desafio desafiador e desobediência, continuou com isso, não foi trabalhado, foi lá para a adolescência, além do desafio e da desobediência, agora também eu vou ter que prejudicar o outro, a outra pessoa. Esse comportamento também é persistente, não é só de vez em quando que eu quebro uma lâmpada. Sempre que eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer para violar o direito dos outros. Então, veja como isso é importante, como é importante a gente estar atento ao comportamento das crianças. Agora, só porque seu filho um dia lá na semana desobedeceu você, não quer dizer que ele tenha um transtorno opositor, tá? Também não quer dizer que só porque ele desafiou você uma vez na semana que ele tenha um transtorno opositor. Não, não é porque ele pegou a camiseta do irmão sem pedir e saiu para a festa que ele tem um transtorno de conduta. É preciso ter ciência de que esses comportamentos, eles são persistentes. É quase todo dia o adolescente tem esse comportamento, se não for todos os dias, tá? Então, eu explico isso porque na rede social tem muita coisa aí e todo mundo agora que é um pouco elétrico tem TDAH e todo mundo que não gosta de interagir muito, né, que é um pouco mais introspectivo, tem autismo. Então, vamos parar com essa coisa aí de, eu tenho isso, então eu sou aquilo. Não, é preciso primeiro avaliar um profissional se é ou não é, para depois ficar dizendo que é, tá? Mas agora até o contrário. Primeiro eu digo que eu tenho TDAH, depois eu vou no psicólogo para ver se eu tenho mesmo. Então, vamos começar a pensar diferente aí, sair dessa casinha aí, porque isso aí está prejudicando a criança e o adolescente. Tem outro transtorno também que aparece na adolescência, já no início da adolescência, e que também é bastante grave, né? Porque esse aí também ele é persistente, ele é quase todos os dias, se não for todos os dias, esse comportamento. Da transtorno explosivo intermitente. A pessoa explode, ela tem uma raiva impulsiva, ela explode do nada, não é assim, motivo que para me explodir, não botaram lá a minha aposentadoria no banco, já está atrasada, meu pagamento há 3 meses, não é isso, a toalha ficou em cima da cama molhada e por causa disso eu faço um furundunfo, eu quebro quase todo o quarto, eu tiro tudo para cima, boto tudo para baixo, jogo coisa na parede, quebro objeto, eu agrido verbalmente, eu agrido fisicamente e eu quebro tudo que tem em minha volta. Esses episódios, eles são breves. Quebrei tudo, pronto, passou. Opa, o que eu fiz aqui? E eu me sinto muito envergonhado por aquilo que eu fiz, tá? O transtorno explosivo intermitente, ele sente extrema vergonha depois que ele teve o seu episódio de raiva. O transtorno explosivo intermitente, ele está relacionado às emoções. Pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, pessoas que não aprenderam a lidar com as suas raivas, suas frustrações e
muito intolerantes, tá? Algumas das pessoas me fazem também, mas a intolerância, o transtorno intermitente é muito parecido com o transtorno de personalidade narcisista. Não é. O narcisista, ele não tem a vergonha da explosão de raiva, né? Porque o narcisista também tem explosão de raiva. A gente chama de explosão de raiva narcísica, né? Ele também tem essa explosão, mas ele não se arrepende. Ele justifica, ele responsabiliza o outro pela sua explosão de raiva. Eu fiz isso porque você me tirou do sério. Olha aí o que tu fez eu fazer. Esse é o narcisista, tá? Que não é parecido com o transtorno explosivo intermitente. Ele também não sente vergonha, o narcisista, do que fez. Muito pelo contrário, ele justifica o que ele fez como culpa do outro, que é bem do narcisista, né? O narcisista, ele sempre responsabiliza o outro pela atitude que ele fez. Não é culpa minha, não. Eu fiz isso porque você me provocou. Eu fiz isso porque você fez aquilo. E o que me levou a fazer isso, como justificativa. Esse é o narcisista. O explosivo intermitente, ele tem vergonha. Ele pede desculpa depois. Ele até quer não fazer mais, mas ele não consegue, porque ele não tem essa capacidade desenvolvida nele. Por isso que é importante, de novo, a gente observar, né? O explosivo intermitente também não é aquele adolescente que o pai diz, não, hoje não vai pra praia, ele pega o celular e joga na parede. Não, isso aí não é transtorno explosivo intermitente. O explosivo intermitente é uma explosão. Uma explosão. Ele quebra tudo que tem na sua volta. Ele atira tudo no chão. Tudo que tiver na frente dele, ele atira. E ele faz violência verbal, como eu falei, e também até física. Depois vem o arrependimento. Certo? Então, para qualquer um desses transtornos, eu trouxe esses 3 para vocês verem como é uma sequência. Vai cada vez mais se agravando, né? Mas o que é isso? É uma doença? É um transtorno, é um modo da pessoa se comportar. Ela está com alguma coisa dentro dela que ela não consegue lidar, ou ela não tem uma inteligência emocional desenvolvida, ela não tem as suas percepções tão bem assim, estão um pouco distorcidas. Por isso, a importância da procura de um profissional, não um profissional que vai tratar essa criança como um doente, um transtornado. Tem transtorno opositor desafiador, meu Deus, já é um transtorno, uma criança. Não, esse transtorno, ele tem o nome de transtorno porque é isso, é uma dificuldade que a criança tem em lidar com aquilo ali. Tem cura? Tem como reverter esse quadro, sim, se a criança for para psicoterapia. E qual é a consequência se não for? Transtorno de conduta. Pode ser que aconteça. Muitas crianças que tiveram transtorno opositor desafiador, elas resolveram-se na infância e chegaram lá na adolescência, não desenvolveram nenhum transtorno de conduta. Ficaram lá de boa, sabendo que o que é meu, o que é teu e eu não tenho direito de pegar. A regra existe, a lei existe, então eu vou obedecer. Agora, a criança que não foi trabalhada, ela não é que todas, então meu filho teve transtorno opositor desafiador na infância, doutor, então quer dizer que agora na adolescência eu não levei ele na psicoterapia, será que agora na adolescência ele vai ter um transtorno de conduta? Depende da conduta que os pais tiveram com ele, né? Se ele começou com esse desafio e essa desobediência em casa e o pai e a mãe já colocaram ele ali na sua cadeira para pensar, vamos pensar aqui o que tu tá pensando, o que tu tá fazendo, é assim que se faz, quem é o pai aqui?
Quem é que obedece, quem é que manda? Esse tipo de conversa a gente precisa também ter com a criança, para a criança se organizar. O que nós estamos vendo hoje é muita delinquência juvenil. E de onde é que vem a delinquência juvenil? Do transtorno de conduta. Porque o transtorno de conduta, se ele não se faz nada com ele vai ser um jovem delinquente. Isso vai ser. Então, nós estamos vendo o que na nossa sociedade? Jovens delinquentes. Jovens delinquentes que saíram do nada, um dia ele acordou e disse, hoje eu vou ser delinquente. Não foi assim. Ele vem lá da infância, já com alguns comportamentos muito fortes e que não foi observado, ou que foi observado, mas que não foi valorizado, não foi levado a sério e não procurar ajuda nenhuma para aquela criança ali. Então, aí quando a gente vai estudar, a gente vê um transtorno de conduta, uma pessoa com transtorno de conduta que já lá na infância já tinha uma característica de transtorno, de desafio e de desobediência. Então, é essa preocupação que os pais devem ter. Não é para dizer, não, vai ter que dar um diagnóstico, um rótulo para o meu filho. Não é rótulo. É as características do comportamento. Todo mundo sabe que o que pode, o que não pode fazer numa sociedade. Eu não posso sair no trânsito, dirigindo no trânsito, se eu tenho um transtorno explosivo intermitente, por exemplo. Como que eu vou dirigir? Se por qualquer coisa eu quebro tudo à minha volta. E aí, se eu tô lá no trânsito, e o trânsito, vocês sabem, né? Fazem coisas aí no trânsito que nós não dá nem para contar. E aí tu tá lá no trânsito com um transtorno intermitente, um ali dá uma freada que não era para frear, tu sai do teu carro, tu já vai lá dar nele. Então, e depois se arrepende ainda, né? E depois diz, meu Deus, que vergonha. Porque fica com vergonha. É próprio do transtorno. É uma impulsividade. A pessoa ela age por impulso. Ela não pensa, ela não consegue pensar. Ela age por impulso e ela faz a quebra-quebra toda no impulso. Depois que passa, ela se envergonha porque daí vem, cai a ficha, olha o que eu fiz aqui. Os episódios, eles são muito intensos, como eu disse, não é qualquer prato assim que eu vou atirar na parede que eu tenho um transtorno explosivo intermitente, gente, por favor, não confunda, tá? É uma coisa maior, ela é intensa, são muitas coisas que se atiram no chão, são muitos quebra-quebra, são muitas palavras ofensivas e também algumas violências físicas, só para você ter esse momento de reflexão. Pense, avalie seu filho, se você está vendo que está muito fora, tá muita gente, muita professora, a escola está me chamando demais lá, talvez você esteja colocando a mão, protegendo muito o seu filho. Isso é assim mesmo. É porque ele é nervoso. Ele desobedece assim porque ele é do contra. Ele é do contra mesmo. Procure ajuda. Porque uma pessoa do contra, que tipo de consequência que vai ter uma pessoa que é do contra? Se a professora diz, vamos fazer agora a atividade. Não vou. Que tipo de consequência vai ter isso? Mas agora nós vamos lá para a educação física jogar bola. Não quero. Tem problema, gente. Ele é nervoso. Não, ele não é nervoso. Ele tem características de crianças que desobedecem e se opõem, né? Então, vamos procurar ajuda para essa criança. Muitos pais, eles não conseguem ver, às vezes, esse comportamento nos filhos, como eu disse. Eles vão passando a mão por cima, tapando o sol com a peneira, justificando aquele comportamento da criança para dar um alívio até para eles mesmos. Mas os professores, eles enxergam melhor. Então, o professor, quando começa a chamar os pais na escola
por causa de desobediência, porque ele está desafiando demais dentro da sala de aula, já foi para a diretoria, desafiou a diretora também, desafiou a orientadora também, pô, tenha dó, né? Não é só aqui em casa que ele está fazendo isso. Se ele está fazendo lá fora, tem problema. Vamos procurar ajuda, tá? Então, essa é a importância da observação. Também queria deixar, assim, só um apêndice para outro vídeo, talvez, que transtorno intermitente, explosivo intermitente, ele é diferente do transtorno de personalidade narcísico. Embora o narcisista também tenha essa raiva explosiva, a raiva explosiva do narcisista não é igual à do transtorno explosivo intermitente. Do intermitente é pura impulsividade, do narcisista não. O narcisista não é impulsividade. O narcisista ele também não se arrepende das suas explosões de raiva. Se ele quebra os pratos, ele não se arrepende. Se ele quebrar tudo, se ele virar a mesa, ele também não vai se arrepender. Ele vai olhar para você e vai dizer: tá vendo o que tu fez eu fazer? Porque ele coloca a culpa sempre no outro. Ele não tem culpa de nada. Essa é a diferença. Não confunda as coisas, tá bom? No próximo vídeo a gente fala mais sobre o transtorno narcisista e também alguns outros transtornos da infância. Você conhece alguém aí que tenha um transtorno obsessão de desafio, de obediência? Você já passou por isso com seu filho? Alguém que você conhece tenha esses comportamentos que eu falei aqui? Comenta aí para me ajudar, curte e na próxima vez, quem sabe, você compartilha.